Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta para mais um ciclo de estudo da Palavra de Deus, mais um capítulo que nós vamos iniciar hoje, continuando a nossa leitura e estudo da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos começar um importante bloco do Evangelho de Mateus, que compreende 3 capítulos inteiros, Mateus capítulos 5, 6 e 7, e que é um trecho muito conhecido, muito mencionado, até mesmo por pessoas que não necessariamente creem na Bíblia. É um trecho muito valorizado por causa de seu conteúdo ético, por causa da qualidade dos ensinos nesse trecho. Esse é o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é realmente uma compilação de um importante conjunto de ensinamentos do Mestre Jesus. Nós estivemos estudando até o nosso último programa a parte preparatória e no finalzinho do capítulo 4, o início do ministério de Jesus. E nós vimos que em preparação para esse ministério, Jesus convocou discípulos, ele convocou homens, ele chamou homens para que pudessem estar ao seu lado. Esses homens que ficaram conhecidos como os discípulos e depois foram os apóstolos da igreja, esses homens caminharam lado a lado com Jesus durante 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos no seu ministério, e é justamente e primariamente para esses discípulos que Jesus traz esse ensino do Sermão do Monte. Mas ele também falou esse sermão para as multidões, para outras pessoas que estavam ali a ouvi-lo. Certamente pessoas que estavam a ouvi-lo iriam perceber, iriam ouvir uma ou outra palavra, mas os seus discípulos primariamente deveriam ouvir tudo e aprender tudo. Então, se você é um discípulo de Jesus, eu quero que você ouça com atenção. Mas se você ainda talvez não seja, talvez você não seja ainda um discípulo de Jesus, mas ainda assim eu quero convidar você a partir desse programa estudar o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra e que você leia comigo os primeiros versículos. Nós vamos hoje enfatizar os versículos 1 a 8. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse primeiro trecho que estamos lendo aqui é conhecido como as bem-aventuranças. É conhecido assim por causa da palavra que começa cada um dos versículos, a partir do versículo 3 e vai até o versículo 11, que nós só vamos ver no nosso próximo programa. Mas hoje nós vamos começar então a analisar esse sermão por essa parte maravilhosa que é considerada pela maioria dos autores como a introdução de todo o Sermão do Monte, ou seja, de todos os ensinamentos que Jesus tem, que estão registrados aqui, como eu disse para vocês, nesse sermão, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. De todos esses ensinamentos, nós temos aqui nessas palavras, nessas bem-aventuranças, nesses versículos iniciais, nós temos a introdução. E o que são as bem-aventuranças? Para quem são? De quem Jesus está falando? Ele está falando do discípulo, do seguidor. Nós vimos no final do capítulo 4, quando Jesus chama
os pescadores, ele disse assim: vinde após mim. Ou seja, literalmente, sigam-me. E um discípulo é um seguidor. Um discípulo é alguém que está perto, que caminha junto para aprender, porque Jesus era o mestre. E aqui, essas bem-aventuranças são para os discípulos. Mas há algo maior e extraordinário acerca desse ensino de Jesus, que faz diferença também com relação aos demais ensinos daquela época. Eu já disse certa vez que era costumeiro que aqueles que queriam estudar mais, conhecer mais da Torá, da Bíblia hebraica, eles sentavam aos pés de um mestre para aprender. Mas aqui nós vemos que o Senhor Jesus está com a intenção e ele profere seu ensino de modo a impactar a vida de todas as pessoas e de uma forma muito mais especial, como mestre dos mestres. Jesus traz aqui um ensino que seria de maior impacto que qualquer outro mestre até então em Israel. Jesus, o mestre por excelência, quer trazer, além de uma clarificação, ou seja, de um esclarecimento acerca da Bíblia, ele quer trazer a realidade da verdade da palavra de Deus para aplicá-la ao coração de todos os seus ouvintes. É isso que nós vamos ver aqui. Havia algumas coisas, alguns elementos novos, embora a Torá fosse aquilo que eles estavam acostumados a conhecer, mas havia sem dúvida algo de especial naquele ensinamento que Jesus estava trazendo. E ele se senta, que era o modo dos rabinos ensinarem naquela época. Alguns versículos, algumas bíblias vão trazer abrindo a sua boca, que é uma maneira de Mateus chamar a atenção para o fato de que ele estava para fazer um pronunciamento solene. Era um momento especial em que ele queria que as pessoas o ouvissem. Então, Mateus não está simplesmente fazendo uma mera introdução, ele está chamando a atenção para o fato de que Jesus se preparou para esse momento e queria chamar a atenção de todos que estavam à sua volta, especialmente os seus discípulos, para que eles o ouvissem com cuidado. Bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, não eram apenas aqueles humildes em termos de dinheiro, mas eram aqueles que tinham uma posição de humildade perante o Senhor. Nós vimos que quando João Batista iniciou seu ministério, que os fariseus e saduceus vieram até ele notou a sua arrogância, a sua prepotência. Eles se achavam especiais porque eram filhos de Abraão. Mas aqui Jesus diz que a marca do discípulo é a marca de alguém, ou é alguém que tem humildade, que se percebe humilde e se percebe pequeno diante de Deus. E aqui diz o texto, deles é o reino dos céus. Versículo 4 diz, bem-aventurado, que quer dizer feliz, quão feliz são aqueles que choram, porque serão consolados. Parece até algo que é um conflito, traz um paradoxo. Felizes os que choram? Mas Mateus estava dizendo aqui daqueles que choravam por sua condição, daqueles que reconheciam o seu pecado, daqueles que estavam inconformados com a sua própria vida diante da presença de Deus. Esses seriam consolados, esses teriam um conforto da parte de Deus. Verso 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Naquele contexto, no tempo do Império Romano, os soldados romanos eram conhecidos por sua força e os soldados romanos eram conhecidos também por sua violência, de modo que a humildade, a mansidão não era uma característica que era bem vista naquele contexto. Não era algo que as pessoas buscavam, mas aqui o discípulo deve ser manso. Deve ser alguém que tem espírito manso, que pode ouvir a voz de Deus, que pode ouvir os ensinamentos. E esses, os mansos, os humildes, é que herdarão a terra.
uma promessa bendita do Senhor acerca não somente dessa vida, mas especialmente daquele reino vindouro, da vida eterna com Deus. Verso 6 traz mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. João Batista já tinha dito que aqueles que queriam seguir a Deus tinham que produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. E aqui Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de fazer o bem, fome e sede de fazer aquilo que é justo, que é correto diante do Senhor, fome e sede de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. É isso que o discípulo deve fazer, é esse discípulo que Jesus queria ao seu lado. Verso 7 traz mais um: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas pessoas talvez quisessem a misericórdia de Deus, mas elas mesmas não exerciam misericórdia. Era preciso que seguidores fossem pessoas de misericórdia, pessoas que olham com compaixão, não com pena, como se quisessem apenas sentir alguma coisa por causa da situação de alguém, mas alguém que age com compaixão, como foi o Senhor Jesus. Jesus queria que seus discípulos fossem marcados por misericórdia, fossem marcados por uma vida cheia de compaixão, para que eles pudessem então também experimentar a compaixão, a misericórdia de Deus. E por fim, no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração. Talvez a sua versão traga os puros de coração. O puro de coração é aquele que não tem pecado no seu coração. Não porque não peca, mas porque confessou o seu pecado, porque está com a vida pura, limpa diante de Deus. Esses são aqueles em que Deus pode trabalhar, em cujas vidas Deus pode derramar sua própria vida. E o texto diz claramente: esses verão a Deus. Somente os puros de coração, somente aqueles cujo pecado foi perdoado, cuja vida está reta, correta diante de Deus, esses verão o Senhor. Que maravilhas essas bem-aventuranças, que maravilha esses ensinamentos de Jesus. E nós vamos continuar a ver as bem-aventuranças no nosso próximo encontro. E que até lá Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.